Muito bem-vindo a você que acompanha o programa Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança, GESP, aqui de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane e quero dar as boas-vindas também a você que está aqui pela primeira vez. Espero que você goste e que continue acompanhando os nossos videocasts. Hoje vamos dar continuidade ao assunto que a gente trabalhou no programa anterior. Se você não assistiu, tem a oportunidade de ir na nossa página do YouTube, nosso canal, e acompanhar, assistir os programas que ficam sempre gravados lá. E o capítulo 15, que é o que a gente está trabalhando hoje, e trabalhamos no último programa, é o capítulo que a gente está atual, né? O que a gente está estudando do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é esse livro aqui. Deixa eu ver se dá para ver de longe, dá melhor. Que é uma psicografia pelo espírito da Irmã Dufour e o médium Vanderlei Oliveira, que trouxe esse conteúdo aqui da Irmãs. Né? Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 15, né? Só que no capítulo anterior, a gente trabalhou o tema das ilusões, né? O nome do capítulo é o Diálogos sobre Ilusões. E estávamos também com a Janete e com a Fábia, que estão em nossa companhia hoje, e a gente vai continuar conversando sobre esse tema. A Hermance, no capítulo anterior, ela trouxe, definiu o que é ilusão, trouxe porquê, os motivos, falou de autoilusão, falou sobre a ilusão do espírita também, no meio espírita, mas assim, ela não, ela também deixou em aberto, nós deixamos para este episódio o caminho para que a gente possa vencer a ilusão, não é? Então, Janete, Fábia, sejam bem-vindas. E eu gostaria que vocês já começassem falando, é a luz no fim do túnel, né? A irmã se deixou claro que existe um caminho a ser trilhado duro, mas que a gente pode seguir, né, para vencer essas ilusões, não é isso? Pois é, a Hermance, né, no programa anterior, nós abordamos, como você já falou, como a Vivi já falou, que nós abordamos sobre ilusão. Ela define ilusão como sendo aquilo que pensamos que não corresponde à realidade, falando também que a pior das ilusões é a autoilusão, né? A ilusão que a gente faz de nós mesmos. Então, nesse programa, depois, como a Vivi disse, ela vai dar a receita, né? Vai dar uns toques de como a gente vencer. E ela começa perguntando isso, né? Como vencer as ilusões? E ela diz que primeiro é se desapegando dessa falsa imagem que a gente cria a respeito de nós mesmos. Então ela vai nos orientar de uma forma geral é disso, o desapego a essa imagem que a gente cria ilusoriamente, a gente tem que trabalhar esse desapego para que a gente vá se desiludindo, né? E tomando posse daquilo que realmente somos, daquilo que realmente faz parte do nosso ser, esse eu real que a gente falou tão apropriadamente no capítulo anterior. Então, de forma geral, é desapegando dessa imagem que criamos ao longo das nossas existências. Tem um Fábia? termo que a irmã se usa, Janete, que eu gostei muito. Ela disse que a gente precisa se desapaixonar deste eu que a gente idealizou através das ilusões. Então, é interessante que realmente vocês vejam o programa anterior, que compreenda o que a gente está dizendo. E a gente cria essa ilusão, um eu idealizado, uma máscara, né, para convivência no dia a dia, e a gente fica extremamente apegado a essa falsa imagem, e ela diz que a gente se apaixona. Quando a gente está apaixonado, a gente está totalmente envolvido de emoção, né? A gente se apaixona tanto por aquele eu que a gente imagina que a gente é e a gente não quer deixá-lo, né? E aí continua a viver nesse mundo de aparências. Então, se você realmente quer se livrar das ilusões, a grande receita que a irmã se nos traz
é desapegar-se, é desapaixonar-se por esse eu que você foi construindo ao longo de todas as suas encarnações, todas as suas personalidades. Não, você não fez isso de caso pensado, né, de propósito, mas isso foi conveniente para você ao longo do tempo, e aí você vai construindo aquela máscara, vai vivendo aquela máscara, vai gostando daquela máscara de tal forma que você fica totalmente apaixonado por ela. E esquece desse eu que verdadeiramente está lá dentro, dos sentimentos que são a sua construção verdadeira. E precisa, sim, desapegar-se, desapaixonar-se e fazer esse encontro com você mesmo. E aí o caminho é o autoconhecimento. Esse é a grande fórmula, né, que a irmã se nos traz. É o desapegar-se e desapaixonar-se através do caminho do autoconhecimento. A irmã, se ela faz um checklist aqui, né? Ela traz vários, vários exercícios, né, que a gente pode fazer para trabalhar esse processo de desapego, trabalhar esse desapaixonamento, né? E tem dois pontos que ela coloca são bem parecidos, né? Que um chama o outro, e eu gostaria que vocês comentassem, que ela fala assim, fazer as pazes com a imperfeição, e o outro é dominar o perfeccionismo, né? São dois caminhos, fazer as pazes com as nossas imperfeições e dominar, desculpem, o perfeccionismo. Fazer as pazes com a imperfeição tem a ver com querer, com vontade. Eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Eu acredito com querer e, sobretudo, com generosidade, né? A gente tem que ser generoso conosco e entendendo que não somos seres que estão no caminho da perfeição, a busca de perfeição. Temos muito ainda o que trilhar e a gente não pode simplesmente ser duros conosco mesmos, porque senão a gente não avança, Viviane. A gente vem já ao longo das nossas vivências cometendo sempre o mesmo erro, de ser extremamente duro com as nossas imperfeições. E a irmã, assim, incessantemente está nos convocando, nos convidando, né, a fazer esse olhar para esse lado que ela chama de lado sombra, o nosso lado sombra. Por que sombra? Porque ainda não chegou luz nessa parte, nesse ser, né? Nessa porção espiritual que somos. Temos muitas áreas já iluminadas, mas resta ainda muito o que iluminar. E a gente não pode ser rígido no sentido de eu não quero olhar para isso, dessa forma eu não resolvo. Então, eu tenho que trazer luz ao meu lado sombra. E essa generosidade comigo eu tenho que ter. À medida que, a mesma forma que eu abraço meu irmão, reconhecendo o erro dele, ajudando ele na caminhada, eu tenho também que ser generosa comigo, entender, olhar para as minhas dificuldades, olhar para o meu lado sombra e fazer de tudo para trazer luz a esse lado sombra, acolher a minha sombra, porque esse lado sombra não é a parte de mim, sou eu. Às vezes eu É acho assim, verdade. não é, Janete, Hum. sobre isso aí, às vezes a gente, eu não sei, né, falar por mim, mas será que a gente está preparado, né, para fazer isso, para fazer as pazes com o nosso lado sombra, né, com o imperfeito? É um processo lento, como a gente viu no programa anterior, dói, né? Vai doer muito, porque não é fácil a gente desconstruir isso, a gente cria essa ilusão, e aí está o cerne da questão, né? Esse acolhimento, ele é fundamental, primordial, e eu acredito que é a chave para que a gente avance nesse sentido, porque essa ilusão que a gente cria é justamente a negação do que nós somos. A gente não quer enxergar, a gente nega veementemente o que somos e a gente cria um eu ideal
de que é realmente totalmente diferente daquele, totalmente ao contrário daquele que realmente somos. Então, o segredo é a gente entrar em contato de forma generosa, como a Fábia falou, com esse eu real, e importante que a gente não confunda, porque muitas vezes já me perguntaram muito, Janete, então eu vou acolher esse eu imperfeito, é ser conivente? Não, é você ter consciência de que você é. Não, isso não quer dizer que você vá permanecer, ou que você vá dizer que você é assim, vai permanecer assim, que não vai mudar. Acolher, ser generoso, não tem nada a ver com reforma. Você vai ter contato com esse eu real e vai transformá-lo aos poucos. É um processo, como eu já falei, que dói, que é dolorido, é doloroso, é lento, e a gente vai ter que passar isso, mas que é possível, e ela fala, depende do nosso querer. Ela diz que a gente abraça esse eu ideal e a gente só vai mudar quando nós quisermos. Ela é bem enfática quando ela diz que a gente não quer ainda ter contato com esse eu real, que é o caminho para esse eu profundo, esse eu crístico, que realmente é a nossa essência, porque somos filhos de Deus e temos os genes de Deus. Então, nós somos realmente, nós precisamos voltar ao Pai. Nós saímos dele, nos perdemos pelo caminho, desviamos o caminho, chegamos muito longe, mas é chegada a hora de a gente retornar. Então, esse retorno, ele é pedregoso, ele é, sabe, cheio de baixos e altos, cheio de buracos, a estrada é longa, mas é possível sim, e basta o nosso querer, como diz a Hermância. É preciso aprender a se permitir errar também, né? Sim, 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 Porque quando claro ela que fala que dominar o perfeccionismo, a primeira sim. coisa que a gente tem que se permitir nesse caminho é aprender a errar, saber que errar é humano e que a gente erra e que a gente tem que aprender a vivenciar esse erro como algo natural. Se permitir, não se culpar, não se martirizar, não adoecer por conta dos erros, não é isso? Por muito tempo eu pensei que o perfeccionismo, e hoje eu tenho contato, a gente Eu vive acho em contato com as interessante pessoas, que pensam que o perfeccionismo é uma qualidade, né? As pessoas pensam que não, eu sou perfeccionista, eu quero isso tudo certinho porque eu sou perfeccionista. E nós não somos perfeitos, não somos. Então, a gente ser perfeccionista não é uma qualidade, é um problema que Martírio, deve ser tratado, é um é um martírio. Você martírio. querer que tudo esteja no devido lugar, que você faça tudo sempre certo, que nada saia do lugar, isso é uma base, é um martírio. Porque é impossível isso hoje, é impossível para nós. Então, a gente tem que saber que nós erramos. Vamos. Agora, o importante é saber que nós caímos e podemos e devemos levantar. Devemos. Temos condições, mas que vai cair, vai sim, muito ainda. Fábio, Tá? você ia falar? eu ia trazer uma questão que a irmã se nos diz que para a gente se colocar nesse lugar aqui hoje, dessa manutenção dessa ilusão, né, do não acolhimento das nossas dificuldades espirituais, do não acolhimento do nosso lado sombra, né, por medo, ela diz que o que está por trás de tudo isso é o medo, a insegurança, né, Sim, e sim. a culpa. Então, a culpa que foi construída há milênios, a insegurança e o medo fazem com que eu me mantenha desta forma, não faça esse olhar sobre o meu lado sombra e eu passo a viver em todas as minhas vidas o mesmo círculo de vicioso de emoções, Ilusão. sempre as mesmas emoções. À medida que a gente faz esse olhar generoso sobre nós mesmos, que a gente acolhe o nosso lado sombra, a gente vai se permitir poder viver outras emoções, outros sentimentos, né? Angariar mais sentimentos, trazendo luz, né, sobre o nosso lado sombra, né? Que a gente não pode esquecer de que nós somos construídos, nós somos seres espirituais que possuem luz e possui sombra.
possui ainda alguns escaninhos, né? Se a gente pudesse fazer uma figura aqui alegórica, né? Esse ser espiritual é cheio de caixinhas, né? E algumas caixinhas dessas, elas estão abertas e estão iluminadas, mas tem muitas ainda que precisam ser abertas. Ela, do jeito que está lá, fechadinha, ela não colabora com a gente. Para que a gente seja um ser espiritual iluminado, a gente tem que trazer luz sobre todos os aspectos do nosso ser integral, né? Então, é se permitir, através do autoconhecimento, fazer esse olhar sobre todos os lugares que ainda não foram iluminados em nós. E ser muito generoso, ser muito bondoso, né? Esperando que essa transformação aconteça, mas ela não vai acontecer de uma hora para outra. O perfeccionista, ele vai exigir uma transformação de uma hora para outra, né? Instantânea. Eita, identifiquei que em mim há muita vaidade. A partir de hoje eu não vou ser mais vaidoso. Não, não é assim. É uma construção lenta, progressiva, uma construção de idas e vindas, de quedas, de acertos, e Exige a gente tem que estar paciência. preparado para isso. Ela, Paciente. A gente tem que ter essa paciência conosco. a irmã, se ela continua já com outro caminho aí, que ela diz abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito, né? E assim, quando eu li essa frase dela, né, abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito, eu me coloquei assim no mundo atual, esse mundo tecnológico de redes sociais, de internet, onde a aparência é tudo, né? E como é difícil hoje, né? Assim, existe o É, caminho daí que ela está mostrando, mas como é difícil hoje, nesse mundo de aparências que a gente vive, sobretudo pelas redes sociais, né? A gente conseguir se valorizar e abandonar os estereótipos, porque a gente termina muitas vezes imaginando que aquele outro é perfeito, que você quer ser igual ao outro que é perfeito e não é, né? Então a gente cria, né, essa ilusão da perfeição lá do outro. E muitas vezes nós mesmos nos colocamos esses estereótipos, né? Porque aquela mulher ali é magra, ela é perfeita e eu tenho um pneuzinho aqui, outra ali, uma celulite. Ah, não, né? E a gente começa a desvalorizar-se. Isso eu estou falando na aparência, mas tem o intelectual, tem nos relacionamentos, né? Tem de todas as é. formas, né? E a irmã se coloca esse caminho aí, que a gente precisa jogar fora essa história de estereótipo, a gente precisa se valorizar, não é isso? E quando a gente tem esse olhar generoso, como a Fábia acabou de falar, a gente começa a se enxergar do jeito que a gente é e se aceitar. O segredo é esse, é nós sermos generosos conosco mesmos, né? Então, esse olhar generoso, eu estava até pensando como é perfeita essa colocação dela, porque ela vai, esse olhar que você vai ter de aceitação, de autorrespeito, ele vai quebrar a insegurança, vai diminuir essa culpa, esse medo, é como se a gente tivesse diante de algo, muitas vezes acontece com você em determinada situação, você tem muito medo, vamos dizer, de dirigir, um exemplo clássico que eu passei. Então, você tem medo, né? Você tem aquele pavor. Então, quando você começa a se vigiar, você começa a dizer: eu sou capaz, eu sou assim, eu consigo, eu preciso. Então, você vai dissipando aquele medo, aquela insegurança. Então, aquele olhar que você tem de que você pode, de que você é capaz, de que você é igual, de que você não é menor do que ninguém, de que você está ali porque você tem direitos iguais, quando a gente se enxerga com esse olhar de autorrespeito, de autoaceitação, esses sentimentos menores, eles vão se dissipando e você vai se aceitando do jeito que você é e você consegue conviver com os outros como eles são. E você vai, a coisa que é muito bonita hoje é essa tal de originalidade, você ser o que você é. E é tanto que as pessoas que são originais, as pessoas que são, elas se destacam hoje porque a gente vive num mundo tão de aparência, de comparações.
porque fulano quer ser igual a fulano, você vê uma pessoa na internet, como você falou, uma mulher bonita, então a tendência é você querer ser igual, e você, a partir dali, você se nega, se não se aceita, e quer ser igual àquela, né? Então, essa é importantíssima, a irmã, quando ela faz essa busca desse autorrespeito, é o caminho também para que você desmanche, desmistifique esse eu que você criou ilusoriamente. Muito bom. Deus é tão generoso conosco que nos criou seres assim extremamente diversos, né? É, Não há uma outra Viviane no mundo, não há uma outra Janete, não há uma é, outra Fábia, é né? verdade. Somos seres únicos e isso tem que ser respeitado. Então, o que a gente é pressionado, né, na sociedade moderna a sermos todos É, iguais, né? é, Então, ambiente de trabalho, a pessoa de sucesso, o estereótipo da pessoa de sucesso é aquela pessoa que atingiu determinado patamar de cargo, atingiu determinado patamar de conhecimento naquela área, atingiu determinado patamar de remuneração, e aí todos, se você quer ter sucesso, tem que ser tem que igual ser igual a àquela ele. pessoa. Isso é um É. estereótipo. E aí algumas pessoas sofrem incessantemente para buscar aquele estereótipo. É exatamente isso, esse alerta que a irmã nos faz. Aquilo é um estereótipo de uma ilusão. Você não precisa forjar esse estereótipo para você, para dizer para o mundo que você é uma pessoa de sucesso. O sucesso verdadeiro é a felicidade que você vai carregar no seu coração. Não adianta você se martirizar absurdamente para tentar chegar naquele estereótipo que foi colocado como de sucesso e você sofrendo muito com isso, né? Então, a gente precisa identificar qual é a minha particularidade, qual é a minha. Eu sou diverso por isso, porque eu tenho essa concepção e eu vou ser fiel à minha concepção de sucesso, que não é essa que eu vejo aí. Então, é ter a coragem de assumir e identificar quem você verdadeiramente é, quais são os seus sentimentos, as suas vontades, os seus medos, né? O que é que te anima e deixar o estereótipo para lá, deixa de lado. Quem quiser seguir, que siga, mas você vai seguir aquilo que você verdadeiramente acredita. Aí ela já vai dando outra dica que se interliga com o que a Fábia estava falando aí. Ela fala, a irmã se fala, primeiro, descobrir suas qualidades, que é esse caminho aí de você vai largar, vai abandonar, desapegar esses estereótipos, mas vai descobrindo qualidades. E descobrir a sua singularidade. Depois que você fizer isso, descobrir suas qualidades e a sua singularidade, que é o que Fábio acabou de falar, que você é um ser singular, que você é único, vivê-la com gratidão, porque ela fala que a gratidão ela vai te ajudar nesse processo, né? E como é difícil, né? Hoje a gente não vê tanta gente praticando a gratidão. Tem muita gente já praticando, mas poucos ainda não conseguem enxergar e agradecer, né? E eu não estou falando de uma gratidão de uma forma geral, porque a gente está trazendo o que a irmã está colocando aqui, que é a gratidão por eu ser assim, única. É a gratidão por eu ser esse ser de luz e de sombras, esse ser que ainda não chegou lá, mas que está no processo e sempre está agradecendo, né? Como não é fácil, né? Não é um processo fácil, mas é um processo necessário, não é? De autodescoberta, de autoaceitação, não é? E de autovalorização, não é? Que quanto mais a gente se valoriza, mais a gente consegue dar um passo maior em busca, né, desse ser melhor, né, que ela está trazendo aqui, que é o objetivo da obra, que Carlos sempre reforma. fala assim que a gente estamos na nossa melhor versão. A gente precisa enxergar isso. Eu Isso, acho tão bonito quando ele fala isso, eu trago para mim, e essa questão de se aceitar e de saber, de agradecer o que eu sou hoje, o que eu estou hoje, isso é importante, porque é o segredo. Essa inaceitação e esse olhar que se tem para o outro, de querer ser o outro, de querer ser igual ao outro,
Isso é muito dolorido, isso é muito sofrido, de você não se aceitar, de você não saber das suas qualidades. Por isso que a dona Modéstia fala que ser humilde é você saber realmente quem você é, com suas limitações e com suas qualidades. Então, é preciso ter um olhar generoso sobre si, um olhar maduro, um olhar sensato sobre nós mesmos, para que a gente se descubra e a gente saiba que eu tenho muitos defeitos, muitos, mas eu tenho muitas qualidades. Hoje eu já consigo olhar para mim e detectar e enxergar que eu tenho qualidade. Isso é muito importante. Não é vaidade. Isso era tido como vaidade, como Ah, presunção. Não é? Não. É você saber que você é um ser divino, você faz parte da criação, você é eu sou importante, eu sou muito importante. Então, eu tenho que me dar, se eu não me der essa importância, ninguém vai dar, porque eu preciso me autoamar, me autoaceitar. Então, é importante e muito, muito legal essa questão, né, de você se enxergar, de você se aceitar e você ser grato pelo que você está hoje, tudo que você tem, tudo que você conquistou, e se olhar e descobrir, eu sou uma pessoa boa, eu tenho muitas qualidades, os defeitos estão aí, eu vou trabalhando, eu vou, né, tentando superá-los, trabalhar, melhorar, mas assim, as qualidades estão ali, elas vieram para ficar, né? Então, é muito importante essa dica dela, e é um caminho, é um passo para essa desilusão, né? Para a gente trabalhar essa desilusão que precisa ser urgente, essa ilusão ela precisa ser desconstruída. ela fala do perdão, né? A partir do processo de autoaceitação, aprender também esse perdão, o auto-perdão principalmente, não é isso? Pois é. Esse auto-perdão que, assim, eu, por experiência própria, depois que eu consegui, que eu comecei a adquiri-lo, realmente eu posso dizer que é o antes e o depois. Você, a culpa é algo que corrói, que deprime, que, sabe, que faz você Ué. estacionar, faz você parar no tempo e no espaço, e você realmente fica numa situação emocional, psicológica, psíquica muito lamentável. Então, esse auto-perdão de a gente saber que a gente errou, que a gente fez coisas erradas, que vai fazer ainda, isso é que fique claro que a gente vai errar muito, vai cair muito, mas que a gente perdoe a nós mesmos. Perdão não é dizer assim, eu fiz, eu repito, né? A gente confunde. A gente acha que perdoar é a gente achar que não, eu fiz, está feito, está assim. Não, é a gente tentar corrigir, mas tentar aceitar e reconhecer que errou, mas tentar sabendo que a gente é passível de erro, sim, que a gente está na condição de errar, sim, que um dia a gente vai deixar de fazer aquilo. Isso é perdoar, né? E continuar, caminhar, levantar, caminhar. Eu fiz, vou tentar não fazer de novo, vou tentar não errar de novo, mas aceitar aquilo de forma amigável, fazer as pazes conosco mesmo, com a nossa sombra, levantar, pegar a mochila e caminhar, continuar a caminhada. O É, papel do perdão é importantíssimo, né, nessa caminhada que a gente faz. E a generosidade também, e a gratidão. Né? Viviane tocou num ponto que eu acho importantíssimo, essa gratidão do reconhecimento de quem Pois você é, Fábio. É. é importantíssimo, né? E essa gratidão, ela pode ser materializada da seguinte forma: a gente olhar para trás, né, de tudo que a gente já passou, conseguir olhar para trás e dizer, poxa, eu avancei. Porque se a É, gente começar a mirar onde a gente quer chegar, a gente vai achar que o caminho é muito longo e talvez tá eu não chegue distante. lá. E tá mesmo, né? Está muito distante e aí eu vou passar a me cobrar muito, né? Mas à medida que eu sou grata à vida, eu olho sim, mas eu olho para trás. Eu disse, poxa, consegui chegar até aqui com apoio, com com a minha generosidade, com o reconhecimento de que eu sou filho de Esforço. Deus, de que eu posso, com muito esforço, né, com muita luta, sabendo que a partir de agora eu vou fazer de tudo para não errar de novo, mas É, que eu sou passível de erro, porque eu sou humano, porque eu ainda não fiz luz sobre todos os aspectos do meu ser.
e esse reconhecimento é importantíssimo na nossa caminhada, na nossa trilha espiritual, no nosso processo de progresso espiritual. Ela vem aqui com um dos exercícios que ela coloca, né? Que tem a ver aí, complementando aí o que você já falou, é você aprender a ouvir, a se ouvir e ouvir o que se passa ao redor, né? Isso assim é muito importante você saber se ouvir, você saber ouvir o que está acontecendo ao seu lado, ao seu redor, né? Estar atento, né? Essa atenção é muito importante, né? E quando eu escutei, eu li essa frase aí, eu já lembrei da meditação, né? Como silenciar, né? Para a gente ouvir. Porque a gente só consegue ouvir quando a gente silencia o barulho, né? E o mundo, a nossa mente é muito barulhenta e ao nosso redor é muito barulhento. Nesse momento que você consegue, né, se concentrar, nem que seja 1 minuto por dia, 3 minutos por dia, e fazer essa respiração profunda, sentindo o ar que entra, o ar que sai, silenciando esse barulho da mente, que não vai ser instantâneo, ele vai ser progressivo, né? Hoje vai estar muito barulhento, amanhã está menos um pouquinho, né? E é muito importante você aprender a silenciar para ouvir. Ouvir o que você tem a se dizer e ouvir o que é que está acontecendo ao meu redor. E é um dos caminhos que ela coloca como do desapego, né? Isso, e à medida do nosso adiantamento, do nosso progresso, da nossa caminhada, vai ser a gente saber ouvir o outro. Porque se a gente deixa somente para se ouvir, Viviane, a gente vai cair de novo no mesmo conto da ilusão e achar que a gente está bem, que a gente é bom, que a gente, né, a tendência vai ser, à medida que eu dou ouvidos só a mim, eu vou alimentar ainda mais a minha ilusão. Né? A gente tem que parar um pouco e ouvir. O que é que os outros estão dizendo de mim? O que é que pensam de mim? Que imagem que fazem de mim? Ali é que vai estar a minha verdadeira imagem. Né? E a partir daí tentar rever os seus comportamentos. Né? Então é importante sim estar atento ao que as pessoas que estão ao seu redor estão falando de você, estão dizendo de você. Né? Logicamente, a gente não vai dar ouvidos a pessoas que são maledicentes, né? Mas pessoas que queiram verdadeiramente colaborar conosco. É separar, né, o que é maledicência pura e o que é afeto, amor, né? Porque aquele que te ama, né, aquela pessoa que te ama de verdade, ela vai dizer as verdades que você não quer ouvir, não é isso? Ó, gente, esse capítulo a gente já dividiu didaticamente em 2 episódios. E se a gente ficasse aqui, eu acho que daria 10 episódios, porque é muito assunto. Verdade. Não é isso? A Hermância, ela é muito rica e cada frase que ela traz um bocado de reflexão. E assim, é maravilhoso, só que a gente não tem tempo para isso, né? Nosso tempo está quase no finalzinho. Aí eu já quero agradecer a Fábio e a Janete, quero que elas coloquem aí rapidamente as considerações finais, o que elas podem deixar de mensagem principal aí, um conselho, uma palavra, e para poder a gente finalizar o nosso episódio de hoje. É um prazer sempre, né, estarmos aqui e a dica, né, que é a dica da irmã, é esse desapego de nós mesmos, que a gente possa se olhar com amor, que a gente possa se olhar com generosidade, que a gente possa se olhar com verdade e, sobretudo, a gente possa trabalhar esse sentimento de gratidão, né? Nós temos muito que agradecer. A gente tem, como a Fábia disse, que olhar para trás e vermos o quanto avançamos e a gente tem muito pouco que pedir, muito nada para reclamar e muito que agradecer. Então, que essa ilusão, né, se desfaça em nós e que a gente possa caminhar desconstruindo-a e que a gente possa trabalhar no sentido de a gente se desiludir para que a gente se conheça, para que a gente seja verdadeiro, para que a gente busque esse eu, né, profundo e que a gente tenha consciência da importância que nós temos na vida, né? Somos seres únicos, singulares e somos filhos de Deus, não somos pouca coisa não, né? Somos filhos de Deus. Isso é muita coisa, isso é muito importante. É isso, Fábio, 1 minutinho para você.
o convite, né, ao desapego a essa máscara, a sair da ilusão, é permanente, vai ser uma conquista nossa, né? E para isso, além dos conselhos da irmã, eu acho que a gente tem um modelo exemplar, que é Jesus. É ele que deve estar sempre pautando os nossos sentimentos, as nossas ações. Então, se a gente realmente quer ser fiel ao nosso verdadeiro eu, a gente paute as nossas atitudes nessa figura magnânima que é a de Jesus. Se interrogue todos os dias, né? Eu estou agindo conforme os preceitos que Jesus trouxe? Eu estou agindo conforme essa lei maior que ele fez questão de reforçar sempre, a lei do amor? Então, à medida que a gente fizer isso, a gente vai sim quebrar essa máscara, se desiludir, fazer esse encontro conosco, lembrando que nessa lei maior do amor, ele pede para que a gente ame a Deus, ame o próximo, mas que a gente se ame também na mesma medida. Então, fica a dica. A grande figura que a gente deve tentar seguir e imitar é Jesus. Ai, que lindo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria agradecer a você que está aí do outro lado da tela, que está acompanhando o nosso programa. Se gostou, eu peço que dê um like aí, dê um joinha. Isso é muito importante para a gente. Compartilhe esse programa e os outros que você gostou com seus amigos. Se você acha que está assistindo o programa e pensou e lembrou de alguém, compartilha para que esse conteúdo possa chegar e possa fazer sentido para outras pessoas também. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês e espero vocês, se Deus quiser, no próximo episódio. Até mais. Muito bom estar aqui com vocês todos, com Viviane, com Janete e com todos os ouvintes. Igualmente. Obrigada.